E seguimos repercutindo esse assunto agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Harvard, Vitélio Brustolin. Bem-vindo, professor. Boa tarde. Bom, o premier canadense Mark Carney tem sido bastante ameaçado e criticado por Donald Trump. Como essa ameaça pode impactar a relação dos dois países, que até agora sempre foi muito boa, né? Com exceção de um ou outro momento, um ou outro conflito entre os chefes de Estado. Bem-vindo, professor. Obrigado por mais uma participação aqui na CNN. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Pedro, o que acontece é que, antes de mais nada, o Mark Carney e o partido dele, Partido Liberal, estavam 20 pontos atrás nas pesquisas para o governo do Canadá. O Trudeau tinha saído do governo, estava muito mal avaliado, e aí o Trump começou com essa questão do Canadá ser o 51º estado dos Estados Unidos, acabou alavancando a candidatura e a eleição do Mark Carney, ou seja, era exatamente o oposto do que o Trump queria. E o Trump continuou chamando o Canadá de 51º estado, continuou chamando Mark Carney de governador. Imagina o que é para um chefe de governo ser chamado de governador pelo presidente do país vizinho. Um país que tem séculos de cooperação um com o outro, fazem fronteira terrestre. A questão é que os canadenses, a população canadense, passou a boicotar os produtos dos Estados Unidos. Exatamente o oposto do que o Trump queria. O Trump passou a impor tarifas ao Canadá, à União Europeia, ao México, como fez no primeiro mandato, depois impôs tarifas ao resto do mundo todo. Mas a questão é exatamente essa, é que o Trump quer um Canadá mais próximo, talvez um Canadá que faça parte dos Estados Unidos, como ele mesmo afirma, mas esse tipo de política presidencial, de diplomacia presidencial, acaba afastando o país historicamente aliado. O Canadá e negociar com a China, o Mark Carney negociar com o Xi Jinping, o Canadá ser incitado a fazer parte da União Europeia, o Canadá está sendo convidado a isso. E o Trump já disse que a União Europeia foi criada apenas para prejudicar os Estados Unidos, nas palavras dele. Então, imagina como é ser o país vizinho dos Estados Unidos agora sob Donald Trump. E aí, só para finalizar, Pedro, as ações do Mark Carney são naturais, porque qualquer chefe de Estado, na situação dele, sofrendo bullying do presidente do país vizinho, faria a mesma coisa, Pedro. Rapidamente, a gente vai ouvir o presidente Lula falando sobre o Conselho da Paz, professor, mas antes eu queria que o senhor falasse sobre o impacto prático. Deixa eu pedir para o professor voltar a isso. O impacto prático do desconvite do Donald Trump ao Conselho da Paz, ele retirou esse convite ao Canadá para que o Canadá participasse ali das discussões que ele tenta liderar, professor. Pedro, é o seguinte, ó, é uma escolha difícil essa do Conselho da Paz, porque, primeiro, o Conselho da Paz, que foi autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU em novembro do ano passado, era para ser sobre Gaza. Israel e o Hamas concordaram com esse Conselho de Paz, ele está no ponto 9 daqueles 20 pontos apresentados pelo Trump como plano de paz para Israel e o Hamas. Era para ser sobre Gaza, só que é um plano para um Conselho de Paz para o mundo todo. E isso esvazia o Conselho de Segurança da ONU, é claro, né? O Conselho de Segurança da ONU é quem tem essa atribuição de prevenir guerras. Agora, veja só a questão. Por que é uma escolha difícil? Porque para um país como o Brasil, por exemplo, ou para o Canadá, que são países que criticaram a guerra entre Israel e o Hamas, seria importante participar desse Conselho da Paz, porque é esse conselho que vai supervisionar o governo de teocratas que vai ser instaurado em Gaza, de acordo com o plano do Trump, e que depois vai ser substituído pela autoridade palestina, depois que ela sofrer reformas. O Hamas sairia do poder, esse é o plano. O Hamas sai do poder, a autoridade palestina assume, mas esse Conselho de Paz é quem supervisiona tudo isso. Então, para o Brasil, seria interessante participar. O Brasil teve um papel importante, por exemplo, na fundação do Estado de Israel, em 1948, porque em 1947 foi um diplomata brasileiro, Oswaldo Aranha,
que presidiu a reunião na Assembleia Geral da ONU que passou a resolução que deu origem ao Estado de Israel. Então, o Brasil reconhece o Estado da Palestina há muito tempo e teria interesse de participar da reconstrução de Gaza. Mas nesses termos que estão colocados para o Conselho de Paz da ONU, fica muito difícil países aceitarem isso. A França já não aceitou, nem a Alemanha, nem a Itália, e ainda restam outros países, inclusive os outros três que são permanentes no Conselho de Segurança da ONU, a China, a Rússia e o Reino Unido, Pedro.